Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito. Nessa aula a gente vai aprender a fazer esse desenho aplicando luz e sombra. Eu fiz aqui o esboço usando o método Decalque. Eu estou usando aqui o papel Canson, o CA-Green. Então a gente vai começar aqui com o lápis H. Eu vou aplicar aqui em todo o desenho, fazendo uma camada, ela mais fina aqui, mais clara. Sempre eu começo com camadas, tá? Então olha só, eu vou passando aqui com o lápis deitado e vou fazendo movimentos curtos, porque eu não posso chegar aqui nessa primeira camada e sair rabiscando, apertando o lápis de qualquer forma, tá? Outra coisa também, pessoal, eu coloco aqui uma folha de papel sulfite por baixo da minha mão aqui, eu apoio aqui para poder não ficar em contato diretamente com o desenho. Eu posso estar suando aqui e vai manchando aqui, depois na hora que eu vou fazer a textura, o trabalho aqui em cima, fica manchado, tá? Então eu continuo aqui com bastante calma, não adianta a gente querer ter pressa. E vou colocando grafite. Essa parte eu vou até adiantar um pouco porque ela é simples. A única coisa que a gente vai fazer é colocar grafite aqui nele todinho. Essa parte eu sempre indico vocês a fazer com lápis com a ponta um pouquinho gasta, tá? Porque se você tiver com a ponta muito fininha, ele vai começar a fazer vários riscos aqui, e na hora que você vai passar o papel para esfumaçar, ele já não tira alguns riscos, tá? Então, ainda mais que quem estiver começando mesmo no desenho realista, tem costume de fazer muitos riscos nessas bases que a gente vai começando na primeira camada. Eu gosto de indicar para os meus alunos para começar num papel um pouquinho poroso, igual esse da CA-Green, porque você já vai acostumando com a textura do papel, e quando você já vai para um papel liso direto, ele não tem essa textura. Então essa textura que tem esse papel, ele já automaticamente já me dá alguns porozinhos, alguma textura no meu desenho, sem eu fazer nada, só de eu passar o grafite aqui. Então eu sempre indico ele para fazer estudos, alguns trabalhos assim que a gente está começando. Aqui eu já estou terminando essa primeira camada. Repare que a gente vai fazendo sempre movimentos curtos e não fica rabiscado, tá? Então isso a gente tem que acostumar. Vocês pegam um papel, pode treinar, fazer só essas camadas assim. Quando vocês verem que ficou lisinho, sem marcas, aí sim, já tá bom essa primeira camada. Enquanto tiver manchado, todo marcado, não tá bom, tá, pessoal? Agora, já vai pegar um papel. Esse é um papelzinho comum, vocês podem usar papel higiênico. Esse aqui é um lenço de papel, tá? Esse lenço aqui, ó. Eu gosto de usar ele porque ele é fininho. Então ele para mim me ajuda muito, ele é R$1. Ou vocês podem usar também papel higiênico, esses mais fininho. Não usa papel higiênico aqueles muito grosso, não. Eu dobro aqui, bem quadradinho. Esse aqui já tá até sujo, que eu já usei, ó. Até virar ele para ficar a parte mais limpa. Então olha só, vou dobrando, ó, em várias partes até ele ficar quadradinho. E com essa pontinha aqui eu vou usar para poder esfumaçar todinho, ó. Vai ficar lisinho. Vou fazendo movimento circular.
e vou alisando. Se eu ver que ficou alguma manchinha, eu venho passando mais em cima. Olha como é que ele vai ficando bem lisinho. Então, pessoal, olha só, a gente usa a pontinha, ó, apoia o dedo aqui. E com o dedo assim eu já vou fazendo, ó, movimento circular. Tá? Então essa é a primeira camada que a gente está usando. Agora eu já vou vir direto com 2B. Como essa parte aqui já é mais escura, eu vou vir com 2B aqui e já vou vir escurecendo essa parte de baixo aqui, ó. Sempre movimentos curtos. Eu vou começar a fazer aqui agora o degradê no nosso desenho. Já vou levando aqui para cima, tirando o peso da mão, de acordo com a minha referência. Eu vou reparando aqui que aqui tem mais sombra, então são os lugares que eu vou colocar mais grafite. Então, pessoal, a gente tem que reparar bem a referência. Com a referência do lado, a gente vai sempre olhando onde que é pontos mais escuros, onde que tem pontos de luz, onde que tem mais textura. Então a gente tem que reparar bem a nossa referência. Vou fazendo movimentos curtos, da mesma forma que eu fiz a primeira camada. Então, pessoal, olha só. A gente vai fazendo camadas em cima de camadas, até a gente ver que está numa tonalidade que está na nossa referência. Aqui eu já estou vendo que essa parte é mais clara, então eu não venho com grafite mais escuro ali, porque tem pessoas que vêm escurecendo tudo e depois quer clarear. Por isso que eu sempre ensino meus alunos a fazer por camadas e escurecendo aos poucos, tá? Então aqui a gente está construindo o desenho. Nessa parte o desenho não fica bonito, a gente vai olhar, às vezes ele vai ficar estranho, porque a gente está colocando camadas aqui ainda. Agora eu venho de novo com o papel, vou esfumaçar. Aqui eu não coloquei, porque aqui a gente já vai direto com camada escura. Eu já fiz a primeira camada, depois já vou direto no escuro, porque aqui é sombra mais forte. Aqui eu já começo a demarcar algumas sombras. Quando é lugar pequeno, eu já venho demarcando todas as sombras aqui e venho com esse fuminho. Aqui eu não vou com papel, porque o papel eu uso para áreas maiores. Esse fuminho eu vou em lugares menores. Então a gente vem demarcando bem as sombras aqui já. Aqui eu também estou com o lápis com a ponta mais gasta. Depois que eu for detalhar bem aqui todos os pontos, aí eu venho com ele com a ponta bem fininha. Como essa camada aqui a gente está colocando só o grafite mesmo, a gente não preocupa muito com detalhe agora não. Uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos é tenha paciência, pessoal. Não adianta a gente querer fazer um desenho de 5 horas e a gente querer fazer ele com 20 minutos, tá?
Porque tem pessoas que mandam exercício para mim que não fez camada nenhuma, não fez detalhe nenhum. E não adianta, não é assim. Desenho realista é paciência. Aqui eu venho demarcando bem, ó, essa área. Agora eu já vou vir com esse fuminho, tirando um pouco essas marcas aqui, ó. Sempre reparando bem minha referência. Outra dica também, imprime a referência ou vai olhando no computador uma referência com a qualidade boa. Se você também tiver impressão com a qualidade bem inferior, você não vai conseguir ver detalhes que você precisaria para colocar no seu desenho. Continuo demarcando essa sombra. Agora o desenho começa a ganhar alguma forma. Depois que quando eu colocar mais texturas aqui clarinhas, mais sombra, que ele vai começar a ter aquela forma que a gente quer, que é o realismo. Por enquanto ele fica mais assim mesmo. Agora, pessoal, a gente já vai vir direto com 4B, já escurecendo bem aos pontos, fazendo camadas. Olha só, que eu coloquei a camada clara, a média, e agora já estou escurecendo. Nessa parte eu já começo a dar os acabamentos, começar a fazer o degradê aqui certinho, tá? Eu venho fazendo todo esse trabalho aqui, ó, que eu já tinha feito. Então esse movimento curto que a gente vem trabalhando no desenho, a gente de tanto fazer ele, a gente vai acostumando, sem ficar rabiscando, tá? Agora eu venho aqui, ó, já puxando mais claro e essas partes mais escuras. Eu vou fazer agora nele todinho. Essa parte agora ela é mais demorada, porque eu tenho que fazer o degradê certinho, colocando mais sombras em alguns pontos. Eu já venho com papel, vou esfumaçando para ver como que tá a tonalidade do desenho. Se eu ver que já chegou num ponto bom aqui, eu continuo para frente. Então eu vou testando as tonalidades como que tá. Porque eu vou voltando em cima e vou fazendo mais camadas. Vou deixando bem certinho já. Por ele ser mais poroso, ele vai dar uns branquinhos, assim, umas texturazinhas. Mas é bom para a gente treinar nesse papel, exercício. Só que, pessoal, para fazer desenhos bem complexos, a gente não usa esse papel não. É só para estudos como esse aqui mesmo. Eu já vou fazer essa parte de sombra, porque quando eu escurecer aqui bem, ele já vai me ajudar a ter uma noção de quanto grafite eu vou colocar no lado de cá, tá? Então a gente já vai escurecer aqui bem. Continuo com 4B. Aqui, olha só, a gente vem fazendo ele bem escuro e para frente eu vou tirando o peso da mão. É o que a gente aprendeu sobre degradê. No desenho realista a gente usa muito degradê, que é essas passagens de tons suave. Então eu continuo fazendo aqui, ó, e venho clareando e escurecendo os pontos. Então esse peso da mão a gente tem que estar bem certo, a gente saber fazer bem feito. Eu aperto aqui bem, igual aqui para cima, eu já vou tirar um pouco o peso da mão. Toda essa parte de fora aqui, ela é mais clara um pouquinho,
Porque a sombra ela não é toda escura. Repara na referência que ela vai clareando. Não tem problema ele ficar mais poroso assim. Para estudo é muito bom a gente treinar nesses papéis. E olha só, eu venho, aperto e tiro o peso da mão. E não pode ficar isso aqui marcado, essa passagem não. E aqui eu vou fazendo camadas em cima de camadas, até eu ver que está numa forma que está me agradando. Sempre baseando na referência. Vou fazendo toda essa parte de fora, já para me dar uma base dessa parte mais clara, para depois eu ir escurecendo para cá. Ó. Como eu já fiz a borda todinha, agora eu vou só para dentro, escurecendo. Uma dica, pessoal, quando a gente está começando no desenho realista, a gente tem vontade de fazer aqueles desenhos bem complexos. Então, muitos alunos, eles pulam esses exercícios, porque eles acham eles simples e acham que não precisa de fazer. Só que esses exercícios que vão te dando base para vocês poderem fazer exercícios mais complexos. Então não pulem no curso de vocês, não pulem essas partes de exercícios mais fáceis, tá? Então eu venho colocando grafite até dar uma camada bem escura aqui, ó. Porque se eu deixar muito clarinha a sombra, o desenho fica feio e não fica realista. O que dá a sensação de realismo são essas tonalidades, da escura para mais clara, a luz e sombra bem feita. Isso que dá o realismo no desenho. Então quando a gente coloca pouco grafite, o desenho fica aquele desenho opaco, fica desenho muito cinza, clarinho, não fica bacana, tá? Se eu ver que depois eu preciso de colocar mais grafite um pouquinho, eu volto aqui e coloco mais. Eu já fiz todo com grafite, agora eu vou vir passando o papel. Bem suave aqui, só vou encostar aqui, tá? Só nessa parte aqui, tá? Deixar bem suave mesmo, ó. Só encostando de levinho. E nessa parte aqui de sombra, eu venho com pincel de cerda dura, impregnando bem aqui o grafite. Em partes escuras, eu sempre uso o pincel, tá? De cerda dura. Depois que eu volto ali, tá? Eu vou continuar agora para cima fazendo a mesma coisa. Como eu já tenho essa tonalidade bem escura, olha como é que eu consigo já escurecer com mais facilidade, sabendo as tonalidades que eu vou precisar aqui. Continuo colocando grafite. Movimentos curtos, sem ficar rabiscando, olha só. Por isso que a ponta está um pouco gasta, para facilitar esse movimento aqui para mim. Não deixar contorno. Tem gente que vem e faz vários contornos aqui, a gente não usa contorno no desenho realista. Nos cantinhos eu venho com esse fuminho. E venho fazendo dessa forma, eu vou fazendo por camadas. Vou escurecendo, passando
o papel. Olha como é que ele vai formando já o degradê para mim ali. Aqui eu vou tirando bem o peso da mão, só colocando um pouquinho de grafite. Eu continuo com 4B, tá? Só vai encostando aqui, ó. Aqui eu já faço mais escuro um pouquinho. Só que essa parte não é tão escura igual aqui não, ó. Vou fazer a volta aqui todinha. Quando vai chegando aqui nessa parte mais da beirada, a gente não pode apertar para fazer contorno, tá? Nessas partes aqui não. Então eu vou bem levinho nas beiradinhas, ó. Só encostando mesmo. Porque o que vai fazer dar esse volume são as formas ali, o degradê, as camadas, não contorno. Só vou encostando bem levinho o papel. Porque essa parte do meio eu não posso passar papel não. Eu tenho que deixá-la mais clarinha. Olha como é que já vai pegando forma. Nessas partes aqui do lado, aqui assim, ó, eu já vou vir com a 05 com o grafite 4B, fazendo bem essas sombras aqui, ó. Vou usar aqui a lapiseira e o esfuminho. Porque depois ainda vou voltar aqui fazer mais texturas e luzes aqui. As partes de brilho assim, eu deixo ela sem colocar grafite. Eu passo em volta e passo grafite só, não coloco nos pontos de brilho. Vou passando por fora, ó. Alguns pontos aqui eu vou apertando mais que outros, tá? Alguns eu deixo mais escuro, mas tudo com a lapiseira. Com esse fuminho eu venho desfocando bem alguns pontos. Aqui também a gente vai fazendo camadas, ó, porque tem, com esse fuminho a gente desfoca, faz algumas partezinhas mais claras, ó. E eu não deixo muito seco os traços, porque depois ainda vou vir aqui clarear e escurecer alguns pontos ainda.
Agora, pessoal, eu já coloquei bastante grafite aqui. Eu fui fazendo camadas. Olha só como é que ele já vai pegando forma. Eu vou vir agora aqui com a borracha limpa tipo, ela com a ponta bem fininha, e vou começar a fazer pontos de luz agora. Vou clareando alguns pontos. A borracha limpa tipo, a gente modela ela do jeito que a gente quer. De acordo que ela estiver sujando, você vem e aperta de novo e faz a ponta aqui, ó. Então olha só, eu vou modelando agora aqui alguns brilhos, de acordo com a minha referência. Sempre limpando ela. Essa para limpar é só amassar e fazer outra pontinha. Olha como é que ele vai ficando legal. Eu uso sempre essas borrachas porque ela dá um efeito bem bacana no desenho. Ela tira aqui o grafite, ó. Aí eu vou modelando de novo e continuo fazendo os brilhos. Ela usando, sempre fazendo texturazinhas, ó. Então, pessoal, a gente tem que evitar deixar o desenho manchado. Manchado e com contornos. Com a pontinha, ó, fininha. Eu vou fazendo vários pontinhos, várias texturazinhas, ó. Vou limpando também alguns lugares que ficou grafite em excesso aqui, ó, que eu não preciso. Agora eu vou usar o lápis borracha. Eu vou evidenciar esse brilho aqui, ó. Vocês podem olhar na referência que tem um brilho bem marcado. Então eu venho com o lápis borracha e evidencio ele aqui, ó. Vou limpar bem aqui os cantinhos também. Se o desenho ficar muito sujo, ele fica feio, ó. Então a gente vem limpando bem onde passou do desenho, ó. Agora, pessoal, vou vir com a caneta borracha 2.3 da Tombow e vou fazer alguns brilhos aqui, ó. Vou deixar ele mais marcados. Vou olhando a referência e vou fazendo alguns brilhozinhos aqui. Vou reforçar onde eu já tinha deixado branquinho, porque o grafite vai pegando em cima e ele vai tampando onde a gente deixou. Reforça aqui também. De acordo que a gente vai desenhando, o grafite vai pegando onde a gente já passou de branco ali, deixou clarinho. Essa parte aqui também é até um brilho, até uma luz que pega aqui embaixo, ó. Então eu venho com o lápis borracha e venho evidenciando ela. É só um toquinho de brilho ali. Então olha só como é que já fica legal. Por isso que eu venho com lápis borracha, para não ficar muito marcado. Com o lápis borracha a gente consegue clarear um ponto sem ficar marcado. Olha só que bacana. Então, pessoal, a gente está finalizando esse desenho já. Posso fazer alguns pontinhos também, alguns brilhozinhos bem superficiais.
Então, revisando aqui, olha só, a gente vem fazendo camadas, reforçando as sombras e fazendo alguns brilhos, reforçando a luz. É tudo com calma, pessoal, ter paciência. Não adianta a gente querer aqui fazer com 10 minutos um desenho desse. Vou só fazer algumas batidinhas para dar algumas texturazinhas bem suave. Quanto mais detalhes eu fizer no meu desenho, mais bacana ele vai ficando, olha só. Então, pessoal, a gente está finalizando essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.